a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Então caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, e a 60, e a 30 por um. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, se aproximando, os discípulos lhe perguntaram: por que tem fala por parábola? Ao que respondeu: porque vós a outro é dado a conhecer o mistério do reino dos céus, mas aqueles não lhe é isto concedido, pois aos que têm lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. Por isso lhe falo por parábola, porque vendo não vê, e ouvindo não ouve, nem entende. De sorte que nele se cumpriu a profecia de Isaías: ouvindo, ouvirei com os ouvidos, e de nenhum modo entenderei, verei com os olhos, de nenhum modo perceberei. Amém? Posso sentar. Mas esta palavra de Deus, ela fala que Jesus sentou ali à beira-mar, e grande multidão se reuniu ali perto de Jesus para ver Jesus ali falar. E nós vamos observar que Jesus ele falava ali por parábola, e muitas pessoas ouviam, mas não entendiam. E os discípulos chegaram para Jesus e falou: mas por que você fala por parábola? E ele falou que falava por parábola para que muitas pessoas ouvissem e não entendissem. E só entendiam aquela pessoa e quem era concedido. Quem era essa pessoa que era concedido para entender a palavra? Aquelas pessoas verdadeiramente que buscavam o Senhor e entendiam o ministério do reino de Deus, que é a palavra do nosso Senhor. E aquelas pessoas que verdadeiramente eles ouviam a palavra e não entendiam, porque aquelas pessoas eles não tinham verdadeiramente um vínculo com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ouvia a palavra, mas não entendia o que Jesus Cristo estava falando. Aleluia. Nós vamos observar que a palavra de Deus fala que sobre um semeador, que semeava ali aquela semente, e uma parte daquela semente ela caiu ali na beira do caminho. Ela fala dessa semente, irmão. Jesus Cristo está falando é de nós. E muitas vezes a pessoa prega a palavra semente, é a palavra. Quem semeou a semente foi Jesus Cristo, a palavra. E muitas daquelas sementes caíram à beira do caminho, e muitas pessoas ouviram e ficaram na beira do caminho. Aleluia. E vindo o sol ali, ela secou aquela semente, porque aquelas pessoas não tinham raiz verdadeiramente. Por isso que Jesus Cristo ele falava por parábola. Aleluia, glória a Deus. E aqui no versículo 18 fala assim: e atendei-vos a palavra do semeador, a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que, aleluia, e foi semeado no coração. Este o que foi semeado à beira do caminho, porque ele ouviu a palavra de Deus, mas eles não entenderam, e veio o inimigo e levaram aquelas pessoas. Por isso que é importante em nossas vidas, irmão, nós ler a palavra de Deus e nós entender. Aleluia. Porque se nós ouvir e não entender, o inimigo vem e arrebata o que foi semeado. Por isso que nós vemos na nossa vida hoje muitas pessoas se desviando da igreja, muitas pessoas saindo do ministério porque eles ouvem a palavra, mas eles não entendem a palavra. E quando vem a transformação do mundo, irmão, as perseguições, as pessoas saem do ministério, saem da presença de Deus, porque eles não entenderam a palavra de Deus. Aleluia. E aqui no versículo 20: porque foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e o recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em que chegado a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo escandaliza. Irmão, muitas vezes as pessoas que não entendem a palavra, por
ouviram a palavra, mas quando chegaram as perseguições, chegaram a angústia, essas pessoas não se afirmaram, essas pessoas escandalizaram a obra que escandalizaram a vida deles, porque ouviram a palavra, mas não tinha raiz. Aleluia. Porque isso que Deus quer que nós ouve a palavra e nós entenda que tem raiz. Porque se nós ouvir a palavra que tem raiz verdadeiramente, irmão, o nosso Senhor, é muito difícil, irmão, nós cairmos. Porque Deus, Ele nos sustenta. Deus, Ele nos dá a força para nós prosseguir e resistir. Porque a nossa força verdadeiramente ela vem do Senhor. E aqui no versículo 22 fala assim: e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém no lugar do mundo e a falsificação da riqueza, se foca a palavra e fica em frutífero. As pessoas ouvem a palavra, aí muitas vezes vem aí a sufocação da riqueza, as coisas do mundo, ele afasta as pessoas do Senhor, porque não se afirmaram verdadeiramente no Senhor. No versículo 23, mas o que ouve, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica, produz a 100, a 60 e 30 por um. É as pessoas que ouvem a palavra e entendem a palavra, irmão. Essas pessoas que verdadeiramente ouvem a palavra e entendem, elas se afirmam, ela vai gerar fruto. Como é que nós vamos gerar fruto? É pregando aquela palavra para outras pessoas, tirando aquelas pessoas que não passaram o pecado, tirando aquelas pessoas da prostituição, tirando aquelas pessoas da droga, tirando aquelas pessoas que se afastam do nosso Senhor, através da palavra de Deus, porque as pessoas estão firmes, eles vão resistir, porque a palavra de Deus, ela dá vida para o homem, a palavra de Deus dá força para o homem prosseguir em nossa jornada, que a nossa força verdadeiramente vem do Senhor Jesus Cristo. E aqui no versículo 24 fala assim: outra palavra me propôs, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto o homem dormia, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E enquanto a erva crescia, produzia fruto, apareceu também o joio. E então vindo o servo do dono da casa lhe disse: Senhor, não semeia boa semente no teu campo, não me vem também o joio. O inimigo ele é sagaz, né? Jesus Cristo ele veio e semeou boa semente, para que essa semente desse bom fruto, para que essa semente crescia. Mas veio o inimigo da nossa alma e semeou a semente dele. Ele semeou a semente maligna, aleluia. E muitas vezes essa semente já está plantada dentro da igreja. Muitas vezes o inimigo usa irmãos dentro da igreja, irmão, aleluia. Mas a palavra de Deus fala que nós não podemos arrancar essa semente, porque quem pode arrancar, a palavra de Deus fala que quando Deus, o Filho do Homem vier, ele vai enviar os seus anjos. Primeiro ele vai colher o joio, ele vai amarrar o joio ali no feixe e vai lançar na fornalha de fogo, e lá vai ter choro e tem varejinho dentro, irmão, aleluia. Mas Deus ele vai fazer a colheita, aleluia. Por isso que nós não podemos arrancar o joio, por isso que Deus fala que nós enviaremos no meio de lobo. Muitas vezes o joio está ali na igreja, se chegar para o joio e falar: ei, tu não está fazendo coisa certa, nós vamos tirar muitos irmãos da igreja, verdadeiramente. Nós temos que deixar o jogo crescer, e quem vai fazer a colheita é os anjos do Senhor. Deus ele vai dar ordem para os seus anjos fazer a colheita do jogo, aleluia. E a Bíblia diz que vai enrolar no feixe e vai jogar na fornalha, aleluia. Lá vai ter choro e vai ter regime de dente, aleluia, glória a Deus. E aqui no versículo 27 fala assim: então vindo o servo do dono da casa lhe disse: será, Senhor, não semeando boa semente no teu campo, não me vem o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas o servo lhe perguntou: quer que vós arranque o joio? E não explicou ele, para que não separe o joio, não arranquei também com ele o trigo.
aleluia, deixai-nos crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita darei ao cerveiro, ajuntai primeiro o joio, atai em um feixe, para que, queimando mais o trigo, para ser queimado, mas o trigo recolherei no meu celeiro. Aleluia. O versículo 31 fala assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, a qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescia, é maior do que a hortaliça, e se faz árvore, de modo que as árvores do céu vêm e alinham-se no seu ramo. Aleluia. Nós somos comparados, com a semente de mostarda, porque nós somos pequenininhos, mas através da palavra, essa semente ela pode crescer, ela vai crescer através da minha e da sua vida, porque quando verdadeiramente nós pregamos a palavra, as pessoas ouviam aquela palavra, muitas vezes as pessoas chegam para o Senhor, e aquelas pessoas que nós ganhamos para a gente vai pegar a palavra, essa palavra vai crescer, irmão. Aleluia. E essa palavra se torna uma semente grande, porque isso é que Deus quer para mim e para você, irmão. E nós venhamos semear boas sementes aqui nessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 32 fala assim. Versículo 33 fala assim: disse-me outra palavra: o reino do céu é semelhante a um fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo elevado. Todas estas coisas disse Jesus à multidão por parábola, e sem parábola nada lhe dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábola a minha boca, publicarei coisa oculta desde a criação do mundo. Então, despedindo a multidão, foi Jesus para casa, e chegando-se ele a seus discípulos, disseram: explicai-nos a palavra do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia por semente é o Filho do Homem. Quem semeou por semente foi Jesus. Deus, ele semeou coisa boa para a minha e a sua vida, mas o inimigo das nossas almas, ele veio matar, roubar e destruir. Deus, o inimigo das nossas almas, ele odeia o Filho, porque o Filho é o Filho do Homem, é Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou, ele venceu a morte para que nós teremos vida. Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia para que eu e você morrêssemos e ressuscitassemos no mesmo dia nas nossas vidas. Por isso Deus, ele morreu e ressuscitou para que eu e você ter direito na nossa salvação. E aquele que morre no Cristo vai ressuscitar também, para estar junto com ele. Deus, ele semeou boas sementes, mas o inimigo da nossa alma, ele semeou coisas duras, coisas mal sobre a nossa vida. Aleluia. Aleluia. Então, entendente todo, versículo 51 fala assim: entendente todas essas coisas, responderam-lhe sim. Então lhe disse: porque todos escriba versado no reino do céu é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisa nova e coisa velha. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus está falando aqui, irmão, e fala que, glória a Deus, que esse homem aqui é comparado a um pai de família, que tira das suas coisas, coisa velha e coisa nova, irmão. Por muitas vezes na nossa trajetória, nós temos que tirar aquilo que desagrada ao Senhor. Depois que nós servemos a Deus, nossa vida tem que ter transformação. Depois que nós servemos a Deus, nossa vida tem mudança. E é tudo aquilo, pode ser coisa velha, pode ser coisa nova, mas aquilo que nos afasta de Deus, nós temos que tirar da nossa vida, para nós fazer a vontade de Jesus. Aleluia. Jesus prega em Nazaré e é rejeitado pelo seu. Tendo Jesus proferido estas palavras, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, e de tal sorte que ele maravilhava e dizia: de onde lhe veio esta sabedoria? É este
chama a sua mãe Maria. Aleluia. Jesus Cristo, ele chegou na sua cidade e ele foi rejeitado pelos seus, porque ele pregava na sua cidade, mas as pessoas conheciam o pai dele, conheciam a mãe dele, e as pessoas não deram crédito. Por isso que na cidade que Jesus nasceu, na cidade de Nazaré, Jesus Cristo, ele não fez muito milagre, porque as pessoas eram incrédulas. Por isso que Jesus Cristo falou que muitos profetas, ele não tem honra na sua terra. Muitas vezes as pessoas têm honra no mundo inteiro, pregam a palavra, ganham para Jesus, faz milagre, cura através do nome de Jesus Cristo, mas na sua terra não faz nada, porque as pessoas conhecem, as pessoas não dão fé, a pessoa não tem fé, e para acontecer milagre tem que ter fé, a pessoa tem que acreditar, a pessoa tem que querer. Jesus Cristo foi rejeitado na sua própria cidade, porque a pessoa, muitos não creram nele, porque era filho de Maria e de José, e eles conheciam e não deram crédito para a pregação de Jesus. E para concluir essa mensagem essa noite, a palavra do joio e a palavra, a semente foi semeada. Jesus Cristo, ele veio para semear boa semente na minha e na sua vida. Mas muitas vezes falta de vigilância sobre as nossas vidas. A semente do inimigo é lançada, e a semente do inimigo ela destrói o homem. Muitas vezes nós vemos pastores em cima do altar, muitos pastores pregando a palavra de Deus, muitos pastores caindo em cima do altar. Por que acontece isso, irmão? É porque o inimigo é sagaz, e por causa de uma falha, de uma flechinha, o inimigo entra e ele destrói. E depois que o inimigo destrói, nem aquela pessoa se levanta, mas não vai ser do mesmo jeito. Vai ser diferente, porque ele caiu, irmão. As pessoas não vão dar mais crédito. Ele pode até se levantar e ir para outra cidade, porque na cidade que ele morava vai ser muito difícil, ele vai ter honra naquela cidade, porque as pessoas vão torcer a vida dele, entendeu? É muito difícil, o inimigo ele faz estrago na vida da pessoa, porque ele veio matar e roubar e destruir. Mas depois que nós servimos Deus, ele veio semear a semente boa, e essa semente boa foi semeada de nós, por isso que eu e vocês estamos aqui, porque foi semeada a semente boa, essa semente vai prosperar, essa semente vai crescer, que eu não mostrar que é pequena, mas essa semente vai se transformar em grande, porque nós vamos pregar o evangelho do reino a todas as criaturas, aquelas que creem, ser batizadas e serão salvas, e aquelas pessoas que creem e não creem e acreditar, vai ser condenado. E essa palavra do reino vai ser pregada a todas as criaturas, irmão. Quando essa palavra terminar de ser pregada, Deus vai levar a igreja dele para o reino, para estar junto com ele. E esta palavra que eu tenho para o meu e seu coração esta noite, eu agradeço a Deus